a falar o Evangelho, né? O verdadeiro Evangelho, né? Sem heresias, que realmente é pautado na palavra, irmãos. Com certeza, irmãos, para mim é uma grande honra. Aleluia. Desde já peço também que os irmãos continuem orando por mim. Também estou gripado, irmãos. A minha voz está quase tão sensual quanto a do pastor Márcio, né? Não está tanto, né? A dele está mais bonita. Aleluia. Mas eu espero que não fique igual a dele, não. Amém? Então, os irmãos, me ajudem em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de ler aqui um texto, se os irmãos puderem abrir comigo as vossas Bíblias, no livro de Mateus, no capítulo 6, e a partir do versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 6, e versículo 19. E já vou pedir a um dos diáconos para me ajudar também, né, para não ter nenhuma crise de tosse, né, não correr risco. Aleluia. Vai dar certo, irmãos. Amém? Livro de Mateus, capítulo 19, ou capítulo 6, a partir do versículo 19. Diz assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? E esse é um texto muito maravilhoso, irmãos. Eu sempre digo que os textos da Bíblia, principalmente quando o próprio Jesus falando, geralmente se torna muito autoexplicativo, né? Vou pedir, irmão Isaac, pode ajudar também, por favor? Obrigado. E eu meditando nesse texto, uma das coisas que me veio à mente, uma das perguntas que me veio à mente foi: o que leva uma pessoa a desistir da própria vida por amor de outra? E meditando um pouco nesse texto, e algumas profissões que a gente é bem comum acontecer isso, por exemplo, os bombeiros, né, que desistem da própria vida por amor de outra, ou para salvar uma outra pessoa que não consegue. Os policiais, por exemplo, desistem da própria vida muitas vezes para manter a segurança, né, para manter a ordem. Às vezes, se nós olharmos os próprios pais ou mães, também acontece a mesma coisa. Por amor dos seus filhos, às vezes eles desistem da própria vida, da própria segurança. Às vezes desistem até do que comer quando não tem, para que o filho não passe necessidade. Ou seja, meditando nisso, a gente entende, irmãos, que tanto os bombeiros, quanto policiais, quanto pais, mães, todos eles nós entendemos a motivação de cada um. E quando nós começamos a ler esse texto de Mateus, nós começamos a compreender o que Jesus queria passar para o homem, porque Jesus entendia de fato o que realmente motivava o homem. Por isso ele diz no seu texto que guarda o teu tesouro, porque onde está o teu tesouro, também aí está o teu coração. E quando nós lemos esse texto, irmãos, geralmente nós interpretamos erroneamente esse texto. Por quê? Porque às vezes nós linkamos esse texto
a dizer que Jesus não queria que o homem tivesse riquezas. E não tem nada a ver esse texto com isso. E eu vou explicar aos irmãos por quê. Quando nós lemos esse texto, nós geralmente linkamos esse texto àquela passagem em que aquele jovem rico chegou a Jesus, né, e fez aquela pergunta: bom mestre, né, o que é que eu posso fazer para alcançar a salvação, para chegar ao céu? E Jesus disse: ora, vende tudo o que tens, dá tudo aos pobres e venha e siga-me. A intenção de Jesus não era deixar aquele homem pobre, com certeza não. Mas Jesus estava mostrando ali que a motivação daquele homem por trás daquela pergunta era a sua riqueza. Jesus entendia, Jesus sabia que o que aquele jovem queria de fato não era a salvação. Talvez até quisesse, porque essa é uma necessidade humana. Mas a motivação real dele era a sua riqueza. E às vezes também interpretamos isso porque quando Jesus fala daquele texto que é mais fácil um rico, né, não entrar no reino do céu, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Então, por causa desses motivos, aí a gente interpreta que Jesus de fato não queria que o homem juntasse riqueza. Mas aqui eu estou só dizendo, irmãos, que a motivação dos homens geralmente são outras. E Jesus conhece a motivação de cada um de nós, né? E geralmente, irmãos, por mais que a gente diga que a gente não... aqui eu vou citar algumas motivações. Geralmente a gente é guiado ou motivado a buscar sempre algo novo, né? A gente sempre está buscando algo novo. Sempre estamos buscando novas sensações, novas emoções, novas coisas para fazer, né? Hoje se tornou normal ter o gourmet, né? Hoje não existe mais nada normal, tem que ser o gourmet. O macarrão, não existe macarrão normal, é macarrão gourmet. A pizza não é mais normal, é gourmet. E eu não estou dizendo que isso é ruim não, irmãos. Mas entenda, irmãos, a gente sempre é motivado a buscar algo novo. Algo que nos traga algo diferente, uma sensação diferente. E quando a gente observa isso, irmãos, sabe o que acontece? Redes sociais, por exemplo. As pessoas são tão loucas para sentir algo novo, que sempre está buscando algo novo na rede social. É um novo meme, é uma nova moda, é um lifestyle diferente, um novo estilo de vida, um novo jeito de falar. As drogas, irmãos, é a mesma coisa. Por que as pessoas... todo mundo, irmãos, sabe o mal que as drogas causam. E por que ainda se drogam? É porque sempre estão buscando, irmãos, uma sensação diferente, uma motivação diferente, não é? Sempre está querendo sentir algo novo. Então, irmãos, Jesus conhece as nossas motivações. Ele sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe o que eu e você buscamos. E como eu disse, irmãos, eu não estou falando que há nada de errado e às vezes você buscar algo novo, não. É legal você fazer uma nova viagem, conhecer novas pessoas, conhecer outras culturas. Que bom seria, irmãos, que todos nós pudéssemos viajar ao mundo, pelo menos uma vez na vida. Como seria gostoso, irmãos. E eu oro para que um dia vocês consigam, amém? Mas essa motivação, irmãos, é que às vezes atrapalha a nossa vida. E, irmãos, Deus conhece as nossas motivações. Ele sabe, irmãos, que nenhum de nós deixaríamos as nossas confortáveis vidas se não tivéssemos a promessa ou a certeza de uma recompensa muito maior. Sabe, irmãos, o que é que motiva um missionário a abandonar a sua casa,
a sua vida, a sua família, as pessoas que o amam, para ir para um país que muitas vezes vai persegui-lo, muitas vezes vai matá-lo. Sabe o que é que motiva, irmãos? É a certeza de que ele vai receber algo novo e muito maior. Sabe o que é que motiva, às vezes, o pastor, irmãos, a deixar o conforto da sua casa, né? O seu ar-condicionado, a sua TV de 80 polegadas, para ir visitar pessoas, irmãos, que às vezes está dizendo, o pastor não visita ninguém. Para vir, às vezes, de meio-dia, 9 horas, 10 horas, vir ajeitar o som todo bagunçado, e a gente sabe o trabalho que dá, irmãos. A maioria de vocês não sabe, não. Chegar aqui, bonitinho, né? Graças a Deus, cheiroso, arrumado. Não sabe que às vezes no domingo, o pastor e sua equipe passou o dia todo trabalhando. E mesmo aqui à noite, é o primeiro a chegar. E às vezes, irmãos, o último a sair. Mas sabe por que faz isso, irmãos? Porque nós também, irmãos, Jesus, por conhecer a nossa motivação, e nós somos motivados por isso, porque nós sabemos, irmãos, que o que nós esperamos é muito maior. Isso aqui, irmãos, não é nada. O nosso cansaço às vezes não é nada, irmãos, comparado à glória que nós vamos receber, comparado àquilo que está nos esperando lá, irmãos. Essa, irmãos, é a nossa motivação. Irmãos, entenda, se Deus não tivesse feito promessa a você, você não estaria aqui, com certeza. Nenhum de nós, irmãos, nós não deixaríamos as nossas casas, deixar de estar em qualquer outro lugar, né? Como até o próprio hino diz, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque atrai, irmãos. Realmente atrai. Porque é isso que nos motiva, irmãos. É isso que nos faz querer estar na presença de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que a promessa que Ele nos fez é muito maior. Amém? Aleluia. Irmãos, eu digo uma coisa. Quando você, irmãos, alcança esse nível de convicção de que você vai receber algo, quando aqui, irmãos, você vai passar tribulações, aflições, perseguições. Irmão, ser crente, se for olhar pelo prisma humano, não tem nada de bom. É só coisa ruim, né? A Bíblia diz que no mundo vocês terão aflições. Mas quando você entende, irmãos, o que você vai receber, irmãos, aí você realmente se torna invencível. Você realmente se torna inabalável, irmãos. Como diz lá em Romanos 8:37, né? Nós somos mais que vencedores. E sabe quem é mais que vencedor, irmãos? Só quem realmente entendeu essa promessa. Só quem realmente entendeu, irmãos, que isso aqui é tudo passageiro. Que isso aqui é só por um momento. Aleluia. E por conhecer, irmãos, as nossas motivações, que a maioria de nós, o porquê não dizer, todos nós, irmãos, só fazemos algo porque esperamos algo em troca, né? Nós só e você pode até dizer, mas eu não faço nada esperando por nada não. Irmão, me desculpe, mas eu não acredito. Como eu disse, irmãos, você só está aqui porque você espera receber alguma coisa. É ou não é verdade? Todos nós, irmãos, estamos aqui porque nós esperamos receber. Não, às vezes não é reconhecimento do homem. Às vezes não é receber nada do homem. Mas nós esperamos de fato sim. Reconhecimento e o galardão que vem de Deus. E por esse motivo, irmãos, foi por conhecer essa nossa índole, irmãos, esse nosso desejo, essa nossa ânsia
por algum reconhecimento, nem que seja de Deus. Foi por isso que ele disse: olhe, vocês juntem tesouro. Jesus, irmãos, não disse para você não juntar tesouro. Ele disse: juntem tesouro sim, mas no lugar certo. E onde é o lugar certo, irmãos? É no céu. Porque aqui, irmãos, nós não vamos ter mais nada. Quando você morrer, irmãos, você não vai levar nada, entenda isso. Mas quando nós chegarmos lá, irmãos, nós vamos ter tudo. O melhor vai ser estar ao lado dele pela eternidade. Aleluia. E por que, irmãos, nós acreditamos nessa promessa, que essa promessa é verdadeira? E eu separei, irmãos, de forma bem rápida eu vou falar, até porque estou com medo de começar a tossir aqui e descontrolar o negócio, amém? Vou deixar o restante aí para o pastor ir com sua voz. Aleluia. Eu separei aqui 3 motivos, irmãos, que levam um homem a acreditar em outro. E através desses motivos, irmãos, eu espero que vocês possam acreditar e confiar ainda mais no nosso Deus, amém? Irmãos, o primeiro motivo que leva uma pessoa a acreditar em outra é porque a pessoa realmente se importa com você, né? Você não vai acreditar ou não vai confiar numa pessoa que não dá importância a você. E vamos aqui até fazer um breve exemplo. Por exemplo, se aqui algum de vocês tem algum amigo mentiroso? Eu acho que alguns têm, né? Eu vi alguns sorrisos. Alguns têm, né? Mas não falei o nome dele não, pelo amor de Deus, para não causar contenda, amém? Então, quando esse amigo mentiroso, ele disse que vai fazer algo por você, você acredita? Geralmente não, irmãos. Porque, irmãos, se ele mente para você, não quer dizer que ele não gosta de você. Apenas ele não se importa o suficiente para lhe falar a verdade. É simples assim, irmãos. No entanto, se for um pai, ou uma mãe, ou um irmão, quando você pede algo, né, que você está necessitado, e a pessoa diz: pode ir que eu vou lhe ajudar. Pode ir que eu vou chegar junto. Geralmente, sabe por que você confia, irmãos? Porque você sabe que aquela pessoa se importa com você. E ela vai mover céus e terras, irmãos, para fazer aquilo que você quer. Para no mínimo ajudar. E Deus, irmãos, se importa com vocês? Eu creio que Ele se importa. E aqui eu vou dizer alguns versículos, irmãos, que mostram o quão você é importante para Deus. Amém? No Salmo 139, versículo 13, diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ou seja, você não é um acidente, você não é um acaso. Deus se importa tanto com você, irmãos, que criou o seu íntimo. Ele foi detalhista com você, irmãos. Cada partezinha que você tem, até às vezes seu jeito grosseiro, né, bruto, foi Deus que criou, irmãos. E Ele te ama dessa forma. Não importa, irmãos, a forma como você é, Deus te ama porque Ele se importa com você. Mateus capítulo 10, versículo 30, diz assim: até os cabelos de sua cabeça estão contados. Irmãos, quem é a pessoa que mesmo se importando tanto com você, seu pai, sua mãe, que daria a vida por você, que contou os fios dos seus cabelos? Está vendo o nível, irmãos, da importância que você tem para Deus? Você entendeu, você tem noção do quanto você é importante para Deus, irmãos? 1 João capítulo 4 e versículo 9 diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Eu preciso dizer mais alguma coisa, irmãos? Quem é, irmãos, que daria o seu próprio filho por amor de outra pessoa? Só Ele, irmãos. E eu poderia, irmãos, aqui citar mais uma dezena de versículos
Só para mostrar, irmãos, o quanto você é importante para Deus. O quanto Deus se importa com a sua vida. O quanto Deus se importa com a sua personalidade. Você, irmãos, entenda, você é especial para Deus. Aleluia. O segundo ponto diz assim: a pessoa não muda, né? Por que é que as pessoas confiam nas outras? A pessoa não muda com você quando você está perto dos outros. Sabe, irmãos, eu estava meditando nesse ponto. Infelizmente, irmãos, tem muitos no meio de nós que quando está aqui na igreja é uma bênção. É jovem, é velho, né? É homem, mulher. Quando está aqui na igreja é uma bênção. Mas quando está lá fora, longe da igreja, irmãos, é só a misericórdia. É um desastre, irmãos. É só a capa de crente. Mas é só a capa mesmo. Eu acho que se o diabo fizesse igual como pedisse a Jesus para se andar com ele, ia ser igual a Pedro. Vai ficar só o pó. Misericórdia, irmãos. Você não entendeu que você é a imagem e semelhança do Criador? Que Deus te escolheu, que você, irmãos, aqui na terra, as pessoas se espelham em você para conhecer a Cristo. E quando você dá um mau testemunho, você está dizendo que Cristo é parecido com você. E eu estava lembrando, irmãos, que a gente fez uma enquete até para a escola bíblica. E uma pessoa perguntou se nós devíamos orientar, né, as pessoas a como até o que falar, o que dizer, como se portar na internet. Irmãos, você tem noção de que você é crente? Se você estiver aqui, você é crente. Se você estiver lá na praia, você é crente. Se você está postando qualquer coisa, irmãos, você é crente. Eu não preciso ficar dizendo, irmão, você é crente. Pelo amor de Deus, irmãos, se converta. Irmãos, nós temos sim o dever de exortar, de doutrinar, de ensinar, de aconselhar, sim. Mas quando sai daqui, da porta para fora, irmãos, é você e Deus. Mas infelizmente, irmãos, tem muitos que é só ele. Deus ficou aqui. Ele deixa Deus para trás e vai embora. Irmãos, nós temos que ser exemplo, independente de onde nós estivermos. É um comentário, é uma foto, é uma música. Irmãos, nós somos crentes, independente de onde nós estivermos. Amém? E comparando isso a Deus, Deus muda, irmãos, o seu comportamento, independente de onde ele estiver. A Bíblia diz que se no Seol, no inferno, ou no abismo estiver minha cama, mesmo assim Deus vai estar lá. E lá, irmãos, se Deus estiver lá, Deus muda? Mesmo se ele estiver no inferno lá? Não. Ele continua o mesmo. No passado Deus mudou? Não. Hoje ele mudou? Não. Quando Deus te promete, ele muda, ele volta atrás com a sua promessa? Não, porque ele é imutável, irmãos. Ele continua o mesmo. Em Tiago, capítulo... Perdão, irmãos, a voz está falhando. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em Hebreus, irmãos, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, Deus não muda. Você pode mudar, você pode fazer o que quiser, Deus vai permanecer o mesmo. A Bíblia diz também que mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele vai permanecer fiel.
precisa dizer mais alguma coisa, irmãos. Deus não muda, irmãos. Amém? Em Mateus capítulo 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, irmãos, Deus é bom e Ele não muda, independente do que você faça. Se você permanecer crente, Ele vai permanecer fiel. Se você deixar de ser crente, Ele permanece fiel, irmãos. Ele não vai mudar porque você está com raiva, porque você está triste, porque hoje você está adorando mais e porque amanhã você vai estar adorando menos. Para Ele tanto faz, irmãos. Ele é Deus e pronto, acabou. Ele não muda. E a terceira coisa, irmãos, que leva as pessoas a confiar em outras, e comparando também ao nosso Deus, irmãos, é que geralmente nós buscamos referências de outras pessoas para saber se aquela pessoa é de confiança. Irmãos, está mais do que provado que tudo, irmãos, mostra o quanto o nosso Deus é verdadeiro. A natureza testifica de Deus, a palavra testifica de Deus, os testemunhos que vocês dão aqui no círculo de oração também testificam que o nosso Deus, irmãos, é digno de toda confiança, de toda glória. Ou seja, irmãos, Deus não muda, Ele continua o mesmo, Ele permanece fiel. Aleluia. Então, irmãos, eu só mostrei isso só para que você entenda, irmãos, que o nosso Deus, por não mudar e por conhecer aquilo que nos motiva, Ele nos disse para realmente guardarmos os nossos tesouros, mas no lugar certo. Então Ele diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, irmãos, eu só quero dizer uma coisa a vocês. Eu não sei como está a sua vida e nem pretendo saber, mas eu digo uma coisa: se você está meio afastado, mesmo na igreja, irmãos, está meio tombando aí na sua fé, irmãos, peça perdão a Deus hoje. Se converta, volte ao primeiro amor. Aleluia. E comece, irmãos, a juntar seu tesouro no céu, porque em breve Ele vai vir, irmãos. E se Ele não vier, talvez a gente vá um pouco antes se encontrar com Ele. E que bom será, irmãos, que nós nos encontremos com Ele de forma apropriada. Amém? Então, eu agradeço essa oportunidade e peço perdão aos irmãos. Não vou me estender mais, até porque a garganta, infelizmente, não está dando, irmãos. Então, oreis por mim. Amém? Oh, glória. Amém, igreja?